gente, ótima noite para todo mundo que nos acompanha nessa sexta-feira, hoje 3 de abril de 2026, estamos no ar. É esse carinha aqui, olha, que tá na tela a partir de agora para você, o Zoom Notícias, nesse feriadinho. Quem foi, foi. Quem não foi, não vai mais, né? Sabadão não vai viajar, sexta-feira à noite, fica aí e aproveita tudo que Nova Friburgo tem para oferecer. Mas vamos começar, sem mais delongas, falando, gente, está numa semana que está uma confusão política no estado do Rio de Janeiro. Porque o que acontece? O agora ex-governador Cláudio Castro pede para sair do cargo. A princípio para se candidatar ao cargo de senador. E aí, logo depois, vem uma condenação por uma série de questões relacionadas à forma como ele se candidatou e se elegeu governador nas últimas eleições, né? Abuso de poder político e econômico, enfim, uma série de questões. Então ele está inelegível. E diante de todo esse cenário, há uma grande incerteza em relação a como vai ficar o futuro da política no estado do Rio de Janeiro. Então a gente vai explicar um pouquinho para vocês em que pé está essa situação a partir de agora. Vamos ver. O estado do Rio de Janeiro vive um momento de incerteza política. Em 2025, o então vice-governador Tiago Pampolha deixou o cargo para assumir uma vaga no Tribunal de Contas do Estado, deixando a vice-governadoria vaga. Na segunda-feira, dia 23, o governador Cláudio Castro renunciou ao cargo para disputar ao Senado, dentro do prazo de descompatibilização que terminaria no dia 4 de abril. No dia seguinte, Castro foi condenado à inelegibilidade pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Com a vacância dos cargos de governador e vice, a sucessão caberia ao presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Rodrigo Bacelar. No entanto, o parlamentar foi cassado na mesma decisão do TSE que condenou Castro. Antes da decisão, Bacelar havia sido afastado da presidência por decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele é investigado no caso que envolve o ex-deputado TH Joias. No entanto, questionamentos judiciais envolvendo a linha sucessória levaram o caso ao Supremo Tribunal Federal. Diante do impasse, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Ricardo Couto de Castro, assumiu interinamente o governo do estado, que terá que realizar uma eleição suplementar para definir quem chefiará o Palácio Guanabara até o fim de 2026. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ, aprovou uma lei com as regras para essa eleição suplementar. No entanto, o PSD do pré-candidato nas eleições gerais de outubro, Eduardo Paes, contestou a norma no Supremo Tribunal Federal. Os ministros começaram a analisar o tema no plenário virtual. O último desdobramento foi a suspensão da eleição indireta pelo ministro Cristiano Zanin. O ministro defendeu a análise presencial do caso. O presidente do STF, Luiz Edson Fachin, ainda vai marcar uma data para esse julgamento. E aí eu fiz uma pesquisa outro dia com o nosso diretor para ver qual o ex-governador do estado do Rio de Janeiro que não teve nenhum tipo de denúncia, condenação ou prisão. E eu vou falar, é até difícil de achar. Eu consegui ir até Marcelo Alencar, mas ele também teve denúncias, ele também teve problemas. Então, gente, é muito difícil achar. O nosso passado e presente do estado do Rio de Janeiro é crítico. Então, esperamos que nas próximas eleições... Alô, pessoal, eu sei que é questão de sorte. É sorte, porque muita gente votou no juiz federal. Não, o cara é juiz. O cara é juiz. Não vai dar problema, né, meu diretor? Juiz não vai dar problema. E deu problema. Em plena pandemia. Então, eu já estou achando que votar é questão de sorte. Mas em 2026 nós tenhamos a tranquilidade de votar bem, para que a gente tenha 4 anos de um estado do Rio de Janeiro menos corrupto, menos complicado do que está nessas últimas décadas, né, meu diretor? Essas últimas décadas. Olha, no próximo bloco, vocês sabem, a partir de hoje, né? Hoje já foi um dia de comer muito peixe, então aumenta consideravelmente o consumo desse tipo de alimento. Então nós temos uma reportagem especial para falar sobre a questão da segurança alimentar. É importante saber como comer, como comprar, como acondicionar esse tipo de alimento, entre outras cositas mais que vocês vão ver daqui a pouquinho. Fica por aí. Stan tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade
para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. Há mais de 100 anos, a Acianf está presente em Nova Friburgo, apoiando o comércio local, as indústrias, o setor agrícola, de serviços e turismo, com uma associação forte e unida. Presente na construção de um futuro próspero, social e economicamente. Presente na sua vida, beneficiando diretamente cada cidadão friburguense. A Acianf, sempre presente pelo desenvolvimento de Nova Friburgo. É hora de sonhar alto. A poupança premiada Sicredi tá aí. No Sicredi, poupança é premiada pra fazer tudo que você sonhava. Tem milhões em prêmios toda semana. Serão mais de 600 ganhadores neste ano e no total 5 milhões de reais em prêmios em dinheiro. Poupe no Sicredi e concorra. Poupar é show, olha onde eu tô. Nova Friburgo vai receber um grande encontro de empreendedorismo, inovação e cultura. Um evento gratuito que reúne produtores, empreendedores e toda a população em uma programação cheia de oportunidades. Experiências tecnológicas, orientação para empreendedores, feira de produtos locais e atividades para toda a família. E à noite, shows especiais com a cantora friburguense Brenda Moraes e o cantor sertanejo João Gabriel. Dia 11 de abril, a partir das 4 da tarde, na Praça de Merval Barbosa Moreira. Jornada do Empreendedor Rural. Entrada gratuita, não perca! Estamos de volta com o segundo tempo do nosso Zoom Notícias para falar de um assunto importante para você aqui de Nova Friburgo, da nossa região, que é atendido pela Energisa. Olha só, a partir de segunda-feira o número de identificação de você, cliente, vai mudar, tá? Mas não se preocupa, você não tem absolutamente nada a fazer, essa mudança é automática, mas óbvio, na hora que você for pedir alguma solicitação, fizer alguma reclamação, você vai precisar entender que a sua identificação está diferente. Mas a gente vai explicar para vocês a partir de agora. Vamos ver. A partir dessa segunda-feira, 6 de abril, os clientes da Energisa Minas Rio vão notar uma mudança na conta de energia. O número da unidade consumidora, que antes estava ligado ao nome do cliente, passará a ser ligado ao imóvel. Isso significa que esse número não vai mais mudar, mesmo quando houver troca de morador. Essa mudança traz mais segurança e facilita a troca de informações usadas na organização e no funcionamento do setor elétrico. A alteração faz parte de uma padronização que está sendo feita em todo o Brasil, conforme regra da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. O objetivo é deixar os números das unidades consumidoras no mesmo formato em todo o país, o que ajuda a integrar sistemas, a analisar informações e melhorar a comunicação entre as empresas de energia e os órgãos reguladores. A padronização trará benefícios significativos para a eficiência, transparência e qualidade das informações utilizadas na gestão e operação do setor. Entre as principais vantagens estão a facilitação no processo de coleta e inserção do número da unidade consumidora no cadastro único pelas prefeituras municipais, o que permitirá a concessão automática da tarifa social para famílias de baixa renda. Além disso, a medida simplificará os processos de atendimento ao cliente e agilizará a resolução de demandas relacionadas ao fornecimento de energia. Outra vantagem importante é promover maior eficiência na prestação de serviços e permitindo o acompanhamento mais preciso do histórico dos consumidores. A padronização
também aprimorará a integração entre os sistemas das distribuidoras e da ANEEL, facilitando a troca de informações entre os diversos agentes do setor elétrico. Por fim, a medida vai contribuir para a simplificação do processo de migração das unidades consumidoras para o ambiente de contratação livre, proporcionando maior flexibilidade e opções para os consumidores. Isso aí, gente. Agora vamos falar sobre Semana Santa. Hoje, especialmente, né, foi um dia de muito consumo de peixes, né, de pescados, e isso segue, né, até o final dessa Semana Santa. Inclusive, a Associação Brasileira de Piscicultura projeta para esse ano um aumento de 30% em relação a 2025, no aumento, né, nessa questão do consumo dos peixes e pescados. Só que é um tema muito importante para nós, porque envolve também a questão da segurança alimentar. É muito importante que a gente saiba entender sobre a qualidade, como acondicionar, como cozinhar e preparar esses alimentos para evitar riscos à nossa própria saúde. Sabia dessa? Vamos ver. Tradicionalmente, o crescimento de pescados na época da Semana Santa está ligado à prática religiosa cristã, que recomenda a abstinência de carnes vermelhas, especialmente na Sexta-feira Santa, levando muitas pessoas a optarem pelo peixe como principal alternativa. A nutricionista Juliana Marins explica que, do ponto de vista nutricional, os peixes são excelentes fontes de proteínas de alto valor biológico, fornecendo ao organismo aminoácidos essenciais. A professora de nutrição da Estácio destaca ainda que os peixes mais nutritivos e com maiores concentrações de antioxidantes e ômega 3 são aqueles com um bom teor de gorduras saudáveis, como salmão, atum, sardinha e arenque. Os peixes, eles são uma excelente fonte de proteína de alto valor biológico para o nosso organismo, e eles têm baixa concentração de gordura, cerca de 5% da sua composição, o que torna uma boa opção também para quem busca perder peso. E eles são fontes de ômega 3 que atuam aumentando o nosso HDL e diminuindo o nosso LDL, que é o colesterol ruim. Então, ele ajuda na saúde cardiovascular. Eles são fontes também de selênio, de magnésio, de potássio, de vitamina D, que ajuda na saúde óssea, na saúde cognitiva, na saúde cerebral. Quando a gente pensa nas melhores opções, a gente pode estar optando, né, por peixes que têm uma maior concentração de gorduras e de ômega 3, como é o caso do salmão, sardinha, atum, ou com peixes com uma menor concentração de gorduras, que é o caso da merluza, linguado, o próprio bacalhau, que está presente na mesa, né, na Semana Santa. Para quem ainda não sabe escolher o peixe na hora da compra, a nutricionista ressalta que as principais características a serem observadas são: os olhos precisam estar cristalinos, salientes e brilhantes, as guelras com tom vermelho, vivo ou rosado, o odor suave de mar e a carne firme, que retorna ao formato ao ser pressionada, e escamas úmidas, reluzentes e bem aderidas à pele. Se você vai comprar um peixe, é importante observar algumas características que indicam que ele está fresco e bom para consumo. Uma coisa que você vai observar são os olhos. Os olhos têm que estar saltados, com cor, né, luminosa, cor cristalina, sem estar opaco. A pele, né, ela tem que estar íntegra, com a escama bem aderida na pele. Quando você aperta, ela afunda, mas retoma né, a forma original rapidamente. O odor também, então sinta o odor, ele tem que estar um odor mais suave, né, com cheiro do mar e não com cheiro de amônia. Se você vai comprar, né, assim, um peixe congelado, se atente à embalagem. A embalagem, ela não pode estar rompida, rasgada, com algum furo. Perceba se não tem acúmulo de gelo dentro da embalagem ou acúmulo de líquido, que pode indicar uma variação de temperatura durante o armazenamento. Quando você vai fazer essa manipulação, é importante
que você não lave o peixe, exceto se ele for inteiro e que precisa ser limpo, né? Então, aí essa lavagem vai acontecer no momento em que você for cortar e limpar. Do contrário, a cocção já é o suficiente para ter, né, assim, um consumo seguro, né, assim, e com menos crescimento bacteriano. Já sobre a higiene na hora do preparo, a nutricionista aponta algumas dicas importantes. Quando você vai fazer essa manipulação, é importante ter utensílios exclusivos, né? Assim, a faca de corte, a tábua, ser exclusivo para manipulação das carnes, separado de legumes e verduras, e que tenha uma higienização desses utensílios logo após o uso, com água, sabão e, de preferência, com solução clorada. É importante também que o material, tanto das tábuas quanto das bancadas, não seja de material poroso, né, para não ter ali crescimento bacteriano. Então, que seja de material resistente, como o inox, o granito, por exemplo. Não fazer a manipulação desse peixe próximo, né, a alimentos que são já prontos para consumo, como legumes, verduras, né, que não vai ser submetido à cocção, justamente para não ter essa contaminação cruzada. E, por fim, é importante que esse peixe esteja sob refrigeração até o momento do preparo. Isso aí, gente. Inclusive, Nova Friburgo, eu conheço alguns produtores de truta, nós somos os maiores produtores de truta do estado do Rio de Janeiro, né? E tem uma produção toda diferenciada, realmente um cultivo muito bacana, com alimentos, rações para as trutas que são altamente qualificadas, enfim, vale muito a pena você conhecer um pouco mais essa produção aqui de Nova Friburgo, que é local. Aliás, Nova Friburgo, celeiro de grandes produtos, de grandes serviços, inclusive na produção de trutas. Beleza? Um abraço para o Evandro, né, dono de um trutário incrível aqui de Nova Friburgo, que é um grande querido também, que eu encontrei recentemente. Tempo que eu não vi, Evandro. Um abraço para você, meu amigo. Olha aí, no próximo bloco eu vou contar um negócio para vocês, hein, gente? Tá chegando, hein? Tá chegando mais uma edição do Café com Associados da Cianf, e dessa vez sempre traz temas muito bacanas, né, para os associados da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo. Mas dessa vez a gente vai falar sobre obrigações práticas, olha o tema, para evitar falhas nas questões trabalhistas. Isso pode levar a multa para você, empresário. Tem que cumprir as legislações, tem que estar em dia. Você vai entender isso daqui a pouquinho, junto com a previsão do tempo, hein? Fica por aí. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Poavre Gourmet, a escolha perfeita para o seu almoço no Espaço Arp. Há mais de 100 anos, a Cianf está presente em Nova Friburgo, apoiando o comércio local, as indústrias, o setor agrícola, de serviços e turismo, com uma associação forte e unida. Presente na construção de um futuro próspero, social e economicamente. Presente na sua vida, beneficiando diretamente cada cidadão friburguense. A Cianf, sempre presente pelo desenvolvimento de Nova Friburgo. O melhor negócio para garantir o seu Toyota Zero está na Toyoserra. Super oportunidade. Hilux com preço de nota fiscal de fábrica. Isso mesmo, nota fiscal de fábrica. Tem também SW4 com 30 mil de bônus ou até FIP no seu usado. Imperdível. E mais, venha conhecer de perto o novo Yaris Cross e fazer um test drive. Garanta seu Toyota com até 10 anos de garantia. Corra para Toyoserra e aproveite. Consulte condições em toyoserra.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
É hora de sonhar alto. A poupança premiada Sicredi tá aí. No Sicredi, poupança é premiada pra fazer tudo que você sonhava. Tem milhões em prêmios toda semana. Serão mais de 600 ganhadores neste ano e no total 5 milhões de reais em prêmios em dinheiro. Poupe no Sicredi e concorra. Poupar é show, olha onde eu tô. Stan tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. Há 25 anos, ajudamos negócios a nascer e crescer em Nova Friburgo. Cuidamos de cada detalhe para que você empreenda com segurança, menos burocracia, mais soluções, com atendimento próximo e humano. Seu legado protegido, sua família segura. Planejamos o futuro do seu negócio e estruturamos sua holding. Somos a Tavares Garcia Consultoria. Seu negócio, sua história. A gente cuida para você crescer. Estamos de volta com o terceiro e último tempo do Zoom Notícias para falar do próximo evento, o próximo tema do Café com Associados da Cianf. Eu sempre falo aqui, é altamente recomendável que você seja associado da Cianf para poder aproveitar esses conteúdos que são oferecidos para vocês. Eu vou falar quase que semanalmente, mensalmente, porque tem muita oportunidade para vocês na Cianf, tá? Dessa vez, Café com Associados traz um tema que é muito importante para o empresário que ele é massacrado, o empresário ele é judiado, ele está cheio de coisa para pensar e cheio de coisa para se responsabilizar. Dessa vez, a gente vai falar sobre obrigações trabalhistas. Os empresários precisam entender os atalhos e as suas obrigações para fugir de multas. E a Cianf dá toda a assessoria, toda a informação em relação a isso. Vamos ver. Em mais uma edição do Café com Associados, os empresários vão ter a oportunidade de entender os erros mais comuns do INSS e as obrigações trabalhistas. E hoje a gente está aqui com um dos palestrantes, o Vantuil, e a gente também está aqui com o Juan Chagas, que vai responder para a gente qual é o principal objetivo de um evento como esse e por que esse tema ele é tão importante para os empresários da região. Vamos começar pelo tema. A gente teve uma reforma previdenciária há pouco tempo, trouxe algumas modificações que não estão tão claras para o empresário. Então a gente veio desmistificar essa questão, né? Trazer esse tema, trazer informação. Isso também minimiza custo, porque de repente ele pode ter um custo trabalhista por falta de informação. Então a gente traz ao centro do debate essa questão previdenciária que é tão importante. E por que isso no Café com Associados? Porque aqui é uma casa onde a gente representa toda a classe produtiva, né? A gente representa a indústria, o comércio, a agricultura, enfim. Então essa é a casa do empresário. Ele precisa, logicamente, ter toda essa informação para que ele possa conduzir a empresa dele de forma correta quando a questão é previdenciária. Então a gente traz isso ao centro do debate. E em relação ao evento, qual que é a conexão, né, do papel do participante, o que ele pode esperar desse evento quando ele vem para cá sendo empreendedor? Ele pode esperar conexões, até porque o Café com Associados hoje é o principal evento de networking da Cianf. O objetivo do café, embora a gente sempre traga um tema que seja relevante para o empresário, o objetivo é fazer com que esse empresário ele possa se conectar com outro empresário, que logicamente é um cliente, um futuro cliente, é um futuro fornecedor, um futuro parceiro. Então essa é a oportunidade que a gente cria aqui, né? A gente sempre encontra aqui de 50 a 70 empresários todo mês aqui na Cianf. O objetivo é esse, fazer com que ele possa concatenar ideias. E na sequência, agora a gente vai falar com o Vantuil, que vai falar para a gente quais são os erros mais comuns que os empresários cometem no INSS. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando na Cianf, falando para todo mundo. Isso para a gente é de extrema grandeza. E complementando o que o Juan disse acerca da questão do objetivo desse evento, é principalmente prevenir. É exatamente o que vem de previdência. Previdência é prevenção. Aí sim, falando sobre o tema, eu diria para você que o maior equívoco, hoje um dos maiores equívocos, é o despreparo na condução
dos tributos. Nós já encontramos empresas que pagam a parte do empregado e esquecem da parte do empregado. Isso causa um problema a longo prazo muito, muito sério, porque o empregado vai se aposentar e, às vezes, o empresário que gerou emprego, que gerou riqueza, não vai conseguir. Nós abordaremos esse tema aqui também. Isso é importante. E, sendo bem sincera, em que momento esses erros eles costumam aparecer nas empresas e como os empresários eles podem fazer para resolver isso de cara? Então, vários erros, né? Entre os quais esse que eu falei, vários erros podem aparecer que vão impactar no instante que eles são cometidos. Principalmente erros de natureza trabalhista, mas também os previdenciários. Pode ter, sim, uma ação fiscal, pode ter alguma coisa que comprometa a empresa. E, a longo prazo, comprometer a aposentadoria do empresário ou, quem sabe, até a de um empregado. Então, a longo prazo seria isso. E para a gente poder finalizar, qual que é a principal dica que você daria para os empresários que vão vir aqui, que eles possam absorver isso e já pegar logo o feeling rápido? A principal dica é controle total, controle do que se passa na empresa, a contabilidade, todas as anotações. Isso tem que ser muito bem controlado, porque pode trazer problema grave. O INSS tem cometido uma série de erros que tem replicado na empresa. Então, eu digo para você exatamente isso. Controle. Tem que ter controle total e absoluto do que acontece na empresa, porque senão, amanhã ou depois, ele pode ter problemas sérios de natureza tributária, fiscal e por aí vai. E agora, na sequência, tem mais um palestrante, que é o Rafael, que vai falar com a gente também, tá? E vai responder a seguinte pergunta: quais são os sinais que indicam que a empresa ela pode estar cometendo erros trabalhistas? Tudo bem, eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder participar do café também, me sinto lisonjeado, né, por fazer parte desse time e trocar aqui conhecimento. E respondendo a sua pergunta, acredito que o principal sinal é justamente aquilo que já se manifesta na Justiça do Trabalho, que hoje a gente tem uma cultura de judicialização dessas questões. Então, quando a gente começa a ver um número grande de demandas acontecendo, principalmente na cidade aqui de Nova Friburgo, isso já é sinal de que temos problemas aí, indícios de problemas trabalhistas, né? Eu acredito que o maior deles seja a informalidade. Hoje, o empresário que tem no seu corpo de colaboradores a informalidade, eu contrato várias pessoas e não registro, eu não cadastro, isso é um grande problema e que gera, sim, passivo trabalhista. E a empresa, né? Os erros mais comuns, elas geralmente costumam acontecer em grandes empresas ou em pequenas empresas? Olha só, erro acontece tanto nas pequenas quanto nas grandes, até porque a gente tem um número maior de pequenas empresas, é natural. Então eu diria que hoje o maior problema estaria nas menores, né? E um dos maiores problemas que eu vejo com relação à informalidade que a gente falava, era justamente tentar mascarar essa informalidade por intermédio da pejotização, ou seja, eu trago um empregado e coloco ele como se fosse uma pessoa jurídica no meu corpo, né, no corpo da minha empresa, para tentar ali, de uma certa forma, não pagar questões, né, tributos trabalhistas, passivos trabalhistas. E isso é problemático e acontece muito, e eu vi acontecer e vejo acontecer em pequenas empresas. Em grandes também, mas com mais frequência em pequenas empresas. E agora, para a gente poder finalizar, se uma empresa ela já identificou um problema, como que ela poderia fazer, aonde ela poderia recorrer para poder resolver isso de imediato? Bom, eu acredito sempre na questão de controle, como já foi dito aqui pelo Dr. Vantuil, e também numa questão de uma contabilidade forte, de uma assessoria jurídica forte, porque existem problemas que são remediáveis. A partir do momento que eu identifico um problema, por exemplo, da pejotização, esse contrato ainda está ativo? Tem como a gente reverter isso. Agora, quando vai para a justiça, aí não tem jeito, a gente acaba tendo que se valer de uma ação, né, e ter que responder. Mas eu digo sempre, controle e uma assessoria forte, contábil, jurídica, uma assessoria financeira, para que esses erros possam ser identificados logo e sanados tão logo. Muito obrigada, viu? E antes da gente finalizar, o Juan vai estar falando para a gente aonde o pessoal pode se inscrever e qual vai ser a data desse evento para que vocês possam participar.
já percebeu aí que o café vai ser fantástico, né? Bom, o próximo Café com Associados é na próxima quarta-feira, a partir de 8h30 da manhã. Dia 8 de abril, 8h30 da manhã, você pode se inscrever através do site da Cianf ou através do nosso Instagram também. Desde já eu agradeço a participação dos meninos aqui com a gente, viu? Foi um prazer ter vocês aqui e agora nós voltamos aos estúdios. Vamos dar uma olhadinha então na previsão do tempo? Como é que fica esse fim de semana de feriadinho? Para quem ficou em Nova Friburgo, né? Para quem não fugiu daqui, foi pegar uma praia bem longe. Vamos falar do sabadão, que vai ser um dia de sol com muitas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Temperatura mínima na casa de 18 e a máxima de 25 graus. Já o domingo vai ser de sol com muitas nuvens. Eita, temporal à tarde e à noite, hein? Temperatura um pontinho mais baixa, na casa dos 17 e a máxima de 24 graus. É isso, pessoal. Eu quero agradecer demais a audiência de vocês e como eu sempre falo quando vai chegando o feriado, o fim de semana, comporte-se. Para que segunda-feira nós possamos ter só boas notícias aqui em Nova Friburgo. Então aproveite, descanse, dias de paz, dias de tranquilidade. Segunda-feira a gente está de volta. Boa Páscoa para todo mundo, para sua família. E lembrando que esse aqui, olha, o Zoom Notícias, é sempre feito com o apoio da Stan. Gire a próxima chave.